E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos ver agora a equação geral da circunferência. Então nesse exemplo aí, ele te dá o centro, né, da circunferência e o raio, que é 4. Então a gente aprendeu a equação reduzida, que é x menos x0, aí ele chamou de alfa, né? Mas isso aí não faz diferença. Tem livros que chamam de A e de B, ele chamou de alfa e de beta aí, o que a gente chamou de x0 e y0. Então ele botou aí x menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado igual a raio ao quadrado. O alfa e o beta é as coordenadas lá do centro da circunferência que a gente já viu. E o r ao quadrado é o raio ao quadrado, que ficou 16. A equação geral seria você fazer o desenvolvimento dessa equação reduzida aí, ou seja, pegar o x menos 2 ao quadrado e desenvolver o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, olha só, vamos aqui para o papel aqui. O que ele te deu aí foi o centro de uma circunferência, onde você tem 2 e menos 3, e te deu um raio igual a 4. E ele quer a equação geral. Para você chegar na equação geral, você tem que chegar na equação reduzida primeiro. Então, x menos x0, que ele chamou lá de alfa, né? Mas como eu botei x0 lá, a gente vai continuar. Não vai fazer diferença as letrinhas que aparecem aqui, não. O importante é você visualizar isso. Y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Bem, essa formulazinha aqui reduzida, ela é muito mais fácil você saber quem é o x0 e quem é o y0, que são os caras do centro, as coordenadas do centro. Que a gente já viu lá na aula anterior. Quem tiver dúvida, assiste lá o vídeo lá. Então essa fórmula aqui fica fácil que ela já está arrumadinha e você já tem o raio aqui no final. Então quando você faz a fórmula reduzida, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y, aí como é menos lá, né, aqui vai ficar mais 3 ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então essa é a equação reduzida. O que seria a equação geral? Seria você fazer o desenvolvimento dessa equação. Então aqui é quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, aí menos 4x, que é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí mais quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então aqui dá 6y, mais o quadrado do segundo, igual a 16, certo? A equação geral é você jogar todo mundo para cá e igualar a zero, né? Igualzinho a gente viu lá a equação da reta. Só que aí você arruma. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vem x primeiro, depois vem y com o quadrado. Depois vem um x sem o quadrado, que é o menos 4x. Menos 4x. Depois vem o y aqui, ó, tá? Estou arrumando, ó. Mais 6y. Depois você soma o 4 com o 9 e esse 16 que veio para dentro aqui ficou negativo. Então vai ficar menos 3. Fazendo a soma aí. Tá? Então, essa equação aqui, ela é chamada de equação geral. Então, nessa equação fica difícil você visualizar quem é o x0, quem é o y0 e quem é o raio, né? Porque ela já está aqui, ó, toda desenvolvida. Certo? Então eu vou te ensinar agora a você sair desta equação aqui e voltar para essa equação para você saber quem é o raio e quem é o x0 e quem é o y0, ou seja, as coordenadas do centro e o raio. Então o que vai acontecer agora? Ele vai te dar essa equação geral, vai pedir as coordenadas do centro, que é o x0 e o y0, e vai pedir o raio, tá? Então, qual é o procedimento? Então, eu tenho que transformar essa equação geral na equação reduzida. Então, você vai fazer assim, ó. A equação reduzida, a gente já sabe que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, correto? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, colocar o x, parêntese, ao quadrado mais o y, parêntese, ao quadrado. Igual aquele 3 lá, ó, jogo para o outro lado, tá?
Então 3 está aqui. O número que vai aparecer aqui, basta você procurar pelo x e dividir ele por 2. Então aqui eu tenho menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Certo? Depois eu procuro pelo y e divido por 2. Então 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui é mais 3. Então eu já tenho aqui, ó, as coordenadas do centro. O x0 e o y0. Agora, esse cara ainda não é o raio. Para você achar o raio, você tem que pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, certo? E somar lá do outro lado, ó, que é mais 4. Depois pego esse cara aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. Aí, mais 9. Então, 9 com 4 dá 13. 13 com 3 dá 16. Então, nós temos que x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. Então, a coordenada do centro, né, que a gente já tinha visto lá no exemplo, era o menos 2, o 2, né, que aqui já é negativo, então aqui é 2, e aqui que é negativo, tá? Porque, ó, lembrando que a fórmula tem um menos lá. Se aqui ficou mais, é porque esse cara é menos 3. E o raio ao quadrado é o 16. Então, o nosso raio é 4. Então, se você observar lá, a gente voltou para exatamente o que estava lá no nosso exemplo lá, tá? Vamos fazer outro exemplo aí para você entender isso melhor. Então, ó, temos aí uma equação geral, tá? Que ele deu. Aí ele quer as coordenadas do centro e o raio dessa equação, tá? Então, o que você tem que fazer primeiro? Colocar o x parênteses ao quadrado mais y parênteses ao quadrado igual, pega o 17 e joga para o outro lado. Os caras que vão aparecer aqui, basta você pegar o número do x, tá? Que não tem um quadrado aqui, e dividir por 2. Então, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. 2 dividido por 2 dá mais 1. Então, já sei que a coordenada do centro é o 5 e o menos 1, tá? Lembrando que na fórmula já é negativo. Então, aqui é o 5 e aqui é o menos 1. Agora, esse cara ainda não é o raio. Para ser o raio, o que eu tenho que fazer? 25, né? Que é 5 ao quadrado. Então, mais 25. 1 ao quadrado mais 1. Então, eu vou ter que x menos 5 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual 26 mais 17 dá 43. Então, nós temos que as coordenadas do centro é 5 e menos 1, tá? E o raio ao quadrado é igual a 43. Então, o nosso R é a raiz quadrada de 43. Como não tem exata, a gente deixa desse jeito ali. Bem, nessa daí, ó, o que que ele fez, ó? Ele te deu a equação geral, tá vendo? X ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x igual a 0. Para eu transformar ela para reduzida, não tem ninguém para eu jogar para o outro lado, certo? Então, o macete é você fazer x, parênteses ao quadrado, mais y, parênteses ao quadrado, igual a 0. Já que não tem ninguém para o outro lado, continua o 0 lá. Então, eu procuro pelo x, tá aqui, e divido por 2. Fica menos 2. Então, menos 4 dividido por 2. Depois eu procuro pelo y. Não tem. Então, quer dizer que tem um 0y. Então, esse cara aqui é 0. Tá? Então, aqui vai ficar menos 0 ao quadrado. Aí, o raio, quem é? Pega aqui, ó. Esse menos 2 eleva ao quadrado, dá 4. Então, mais 4. Pega o 0 eleva ao quadrado, dá 0. Então, nós temos que x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Qual é a coordenada do centro? A coordenada do centro é o 2 e 0. Tá? Porque já que não tem ninguém aqui. E quem é o raio? Raio vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos treinar com exercícios. Então, vamos ver essa questão aí. Ele diz assim:
Identifique o centro e o raio da circunferência representada pela equação geral x² mais y² menos 8x menos 4y mais 11 igual a zero. Então dê uma pausa no vídeo aí e tenta resolver. Bem, então vamos aqui para o papel aqui. Temos x² mais y² menos 8x menos 4y mais 11 igual a zero. Pega o 11 e joga para lá, aquele macetezinho, bota o x, bota o y igual a menos 11. Tá? Agora eu divido aqui por 2, então eu fico com menos 4. Dividindo aqui por 2 dá menos 2. Já tem um centro, que é 4 e 2. Agora eu tiro aqui, ó, raiz quadrada de menos 4 dá 16. Raiz quadrada de menos 2 dá 4. 16 mais 4 dá 20. 20 menos 11 dá 9. Então nós temos que x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. O centro eu já tenho que é 4, né, já que a fórmula é negativa, e 2. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Se aqui fosse mais 4, aqui seria menos 4. A fórmula é negativa. E raio igual a raiz quadrada de 9, que dá 3. Tá? Lembrando que esse cara ali é o raio ao quadrado. Então, pessoal, é isso. Para terminar aí, vocês façam exercícios, tá? Já viram que é bem tranquilo, é só treinar. Matemática é treino. E até uma próxima aula aí.